E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Juntos vamos estudar a palavra. Obrigado porque você está aí, não somente apreciando, mas obrigado porque você faz com que a palavra de Deus se multiplique. Você é um missionário, uma missionária ao fazer assim. Continue, tá bom? Obrigado porque você já se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vou convidá-lo e convidá-la a fazer a parte da nossa grande família. Lição Fácil, família Lição Fácil. Tá bom? Vamos juntos, nova e renovada. E aí? Qual era o propósito da lei dada por Deus a Moisés, depois de Moisés ao povo? Será que Deus não intentava transformar aquele indivíduo que recebesse essa lei de dentro para fora? Deixa eu ler para você alguns parâmetros da lei de Moisés, ou da lei de Deus dada a Moisés. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 6, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Perceba que Deus havia orientado Moisés a dizer essas palavras. Olha, ame a Deus, mas não de maneira externa, mas de todo o teu coração. Essas palavras devem estar dentro do teu coração. Você vai perceber que essa linguagem se repete lá no capítulo 30, versículo 11. Veja bem. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não estás nos céus para dizeres: quem subirás por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizer: quem passará por nós além do mar que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Percebeu? Não está longe, está dentro de você. Sempre foi intento de Deus que a sua lei não tivesse gravada em tábuas de pedra, de maneira que as pessoas se esquecessem e voltassem a esse registro para se relembrar dessas palavras ou dessa lei. A vontade de Deus é que o povo tivesse a lei internalizada dentro do seu coração, para que, fazendo a vontade de Deus, eles não estariam fazendo senão dando vazão aos ditames da sua própria consciência. Essa sempre foi a vontade de Deus. Aí você vai ver, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que Deus promete fazer uma nova aliança. Escute bem. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essas são as palavras que Paulo vai usar lá em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 10. Exatamente as mesmas palavras. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a pergunta é: por que houve a necessidade de uma renovação? Se a lei sempre existiu com o intuito de fazer com que o ser humano fosse transformado de dentro para fora. O problema não estava na lei, isso precisa ficar claro para mim e para você. O problema estava na disposição do povo, na sua incapacidade de receber essa lei, de fazer o que Deus esperava. Veja, por exemplo, aí, Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 8. E de fato repreendendo-os diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor. Percebeu, meu querido amigo? Eles não continuaram na minha aliança. Não continuaram. O problema não estava na aliança, não estava na lei. O problema estava exatamente na indisposição do povo, na sua infidelidade, na sua prática de pecados. Volta e meia eles estavam deixando o Senhor para adorar outros deuses. Essa que é a grande realidade. Interessante, né?
Essa é que é a grande realidade do povo. Bom, houve uma renovação. É claro, houve uma renovação, porque a ênfase não estava mais naquelas tábuas, por isso que elas desapareceram, né? Não estavam mais naquelas tábuas de pedra. A ênfase agora estava exatamente no internalizar os conceitos e os princípios da lei de Deus dentro do adorador. Mas, de um outro lado também, ela é nova, completamente nova, porque muda um aspecto fundamental e essencial. Naquela antiga aliança, a obediência era requerida do adorador. Sempre foi requerida. Porém, eles, diz aqui a Bíblia, capítulo 8, versículo 8, nós lemos, eles não continuaram na aliança. Eles quebravam a aliança constantemente. Agora, nós temos um outro aspecto que eu gostaria de ler para você, que está lá em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 22, que diz assim: Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A lei dada a Moisés, as estipulações desse contrato, dessa aliança, nunca foram cumpridas pelo povo. O povo sempre quebrava, ela teria que ser renovada, e o povo cumpria por um tempo, quebrava de novo e ela teria que ser renovada. Agora não. Agora, nessa nova aliança, além de colocá-la, a lei de Deus, dentro do nosso coração e da nossa mente, diz a Bíblia que Jesus é agora o fiador, ou seja, aquele que garante o cumprimento dessa lei e o cumprimento das promessas que advém do cumprimento dessa lei. Jesus é a nossa garantia. Por isso que você não vê na nova aliança as maldições, só tem as bênçãos. Por quê? Porque esse é o propósito. O Senhor Deus nos transformaria de tal maneira que a nossa mente e o nosso coração seriam inclinados a fazer a sua vontade, por meio do Espírito Santo agindo em nós, inscrevendo dentro do nosso coração e da nossa mente a lei do Senhor. Fazendo a lei do Senhor, estaríamos somente inclinando naturalmente para a nossa própria personalidade transformada por esses poderes extraordinários. E onde é que está a vanglória do ser humano então? O ser humano entra somente com uma coisa nesse contrato, somente com o seu desamparo, somente com o seu pecado. Quando ele entra com o seu desamparo, com o seu pecado e arrependido, busca o poder de Deus, o Senhor então o faz cumprir na vida dele a perfeita obediência de Cristo, porque ele é a garantia. Que coisa maravilhosa, né? Jesus fez tudo, né? Lá no céu, se nós não formos para lá, Jesus poderia se perguntar o que eu poderia ter feito mais do que fiz para salvá-lo, para salvá-la. Jesus fez tudo. A única coisa que nós precisamos fazer é nos apegar a essa garantia. Ele é o fiador. Ele é a garantia. Se apegue a Ele. Eu tenho certeza que você vai ser beneficiado na sua presença. Vamos orar? Senhor, aceitamos a oferta. Queremos colocar Jesus no nosso coração, porém não temos poder para tanto. Senhor, venha com a atuação do Espírito Santo sobre nós e mude a nossa natureza, inscrevendo no nosso coração a sua lei e os seus estatutos, a fim de que possamos fazê-los, cumpri-los diante da tua presença. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã vamos continuar a nossa jornada. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.